A imensa maioria dos romances policiais a que me refiro é internacional, notadamente britânica, como no caso de Doyle Christie, ou americana, como no caso de Poe. Entretanto, seria injusto mencionar apenas esses, uma vez que autores de outros países, embora não tenham a tradição e o glamour britânico-americanos, escreveram obras interessantes, que merecem ser conhecidas e lidas. É o caso do Brasil, por exemplo. Vamos então conhecer agora uma obra curiosa, que é considerada o primeiro romance policial brasileiro, O Mistério. O Mistério foi, primeiramente, publicado como folhetim no extinto periódico Amanhã. A cada dia, de 20 de março a 20 de maio de 1920, era lançado um capítulo. A autoria da obra era coletiva, isto é, mais de um autor a compôs, cada um era responsável por um capítulo. Afrânio Peixoto, Coelho Neto, Medeiros de Albuquerque e Viriato Correia. Foi editado posteriormente em formato de livro pela Companhia Editora Nacional. A publicação foi um sucesso, pois, ao fim de 1928, já estava na terceira edição e totalizava 10 mil cópias vendidas, um feito grandioso para os padrões da época. Sanches Lobo, um eminente banqueiro carioca, é assassinado por Pedro Albergaria, um rapaz pobre. A vingança ocorre porque, supostamente, Lobo teria feito mal à família de Pedro, levando-o à falência. Albergaria é tão fanático por romances policiais que os utiliza como orientação à concepção de um plano perfeito, segundo o qual quer se vingar sem ser descoberto. Pedro Albergaria descreve em detalhes o crime, dando destaque às artimanhas aprendidas nas histórias policiais que lê. Apenas para citar alguns exemplos, após acertar o relógio para 1 hora antes do assassinato, ele o quebra para que a polícia o encontre e pense que foi danificado durante o hipotético assalto e que a hora marcada nele era a mesma do crime. Pedro também arruma um álibi para tal momento. Livra-se dos calçados e das vestimentas que usou ao cometer o crime e oculta o dinheiro roubado em um lugar seguro. O Major Melo Bandeira, o detetive da história, entra em cena para investigar o crime, o que o conduzirá a situações variadas, nas quais o caso é quase resolvido. Bandeira é um partidário da ciência como forma de elucidar mistérios. Tanto é assim que reproduz não só os métodos do detetive inglês, quanto a maneira curiosa de agir. Recebe por isso a alcunha de o Sherlock da cidade. O assassino, no fim da história, confessa o crime e é absolvido em um julgamento ridículo. A narrativa é, na verdade, uma sátira ao policial clássico. Eis os porquês. A identidade do assassino é conhecida desde o início, o que não ocorre no whodunit. Apesar do tom inicial ser grave, uma vez que há um assassinato e uma investigação, os acontecimentos seguintes baseiam-se no humor ao destacar os infortúnios sofridos pela polícia carioca, as trapalhadas de um detetive que se faz à imagem e semelhança de um Sherlock Holmes e a indicação de suspeitos errados. Acrescente-se a isso que, segundo Tito Prates, o maior especialista brasileiro em Agatha Christie, o desfecho é mais espetacular do que a resolução do mistério. Uma observação que pode reforçar o aspecto satírico da obra é o fato de o título ser O Mistério, uma vez que os leitores já sabem desde o início quem cometeu o crime. O mistério, assim como no conto egípcio, a história de Hampsinitos, já abordada neste canal, existe apenas entre as personagens da obra, ou seja, entre o criminoso, o detetive e os coadjuvantes da trama. Nós, leitores, já sabemos desde cedo quem cometeu o crime. Conforme mencionado no início, a Companhia Editora Nacional, à época chefiada por Otales Marcondes Ferreira e Monteiro Lobato, editou a história em livro tão logo a publicação no jornal terminou. O livro caiu no esquecimento, apesar do sucesso estrondoso na época, e nunca mais foi editado ou adaptado, seja para a TV ou para o teatro. Até hoje,
permanece sem editora porque Viriato Correia, um dos seus autores, foi o último a morrer em 1967. Assim, não somou o tempo mínimo para que uma obra caia no domínio público, 75 anos e um mês, e também porque Correia não deixou herdeiros, o que dificulta uma negociação para uma reedição. O que você pensa disso? Você já conhecia o livro O Mistério? Deixe um comentário. Aliás, se puder, também sugira um tema para os vídeos. Ajude na divulgação deste canal. Curta, compartilhe, inscreva-se. Caso se interesse em ler o livro, o link estará fixado nos comentários. Por hora é só. Muito obrigado e até a próxima.